rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal S-Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando o jogo deste sábado, lembrando que sempre deixo 2 bilhetes prontos para vocês no final do vídeo e um bilhete de alavancagem. Você que está chegando agora no canal já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Primeiro palpite do dia, Copa do Mundo Feminina, quartas de final. Temos Inglaterra e Colômbia. A equipe da Inglaterra vem de 4 vitórias seguidas, não perde a 5 jogos, teve menos de 3 gols em 6 das suas últimas 7 partidas. A seleção da Colômbia teve menos de 3 gols em 5 das suas 7 partidas e largou em vantagem em 5 das suas últimas 7 partidas. No palpite para este jogo é casa para vencer ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Pela Premier League, temos a equipe do Arsenal contra a equipe do Nottingham Forest. A equipe do Arsenal vem de 3 vitórias seguidas, sofreu gol nos últimos 4 jogos, largou em desvantagem em 4 das suas últimas 5 partidas. Seu adversário não vence há 4 jogos, não marca há 4 jogos, teve menos de 3 gols em 7 das suas últimas 9 partidas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 casa. Bournemouth contra a equipe do West Ham. O West Ham não vence há 3 jogos, sofreu gol nas últimas 9 partidas, teve mais de 2 gols nas últimas 9, em 8 das últimas 9 houve ambas marcas no jogo da equipe e ela largou em vantagem em 5 das suas últimas 7 partidas. No palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 fora. Brighton e Luton, a equipe do Luton que garantiu o acesso à Série A na última temporada. A equipe não vence há 3 jogos, largou em desvantagem em 4 das suas últimas 5 partidas, teve ambas marcas em 6 dos seus últimos 7 jogos. A equipe do Brighton teve ambas marcas em 7 das suas últimas 8 partidas. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Everton e Fulham, a equipe do Everton não perde há 7 jogos, não sofre gols há 4, teve menos de 3 gols em 6 das suas últimas 7 partidas e largou em vantagem em 5 dos seus últimos 6 jogos. A equipe do Fulham sofreu gol nas suas últimas 6 partidas. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 fora. Sheffield United e Crystal Palace. A equipe do Sheffield United sofreu gol nas suas últimas 4 partidas e o Crystal Palace largou em vantagem em 5 dos seus últimos 6 jogos. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Campeonato escocês, temos a equipe do Rangers jogando em casa. A equipe sofreu gol nas suas últimas 6 partidas, teve mais de 2 gols em 90% dos seus últimos 10 jogos, ambas marcam em 5 das suas últimas 6 partidas. Contra um adversário que não perde há 3 jogos, não sofre gols há 3 e teve menos de 3 gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Championship, Série B da Inglaterra, temos a equipe do Leicester City jogando fora de casa. A equipe venceu a primeira rodada contra um adversário que teve mais de 2 gols em 4 das suas últimas 5 partidas e largou em vantagem em 80% dos seus últimos 10 jogos. Em confronto direto entre as equipes, o Leicester City venceu os últimos 3, não perde a 6 confrontos e marcou nos últimos 12. Meu palpite para este jogo é fora empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 fora. Ainda pela Série B da Inglaterra, temos a equipe do Watford jogando em casa. A equipe venceu a primeira rodada contra um adversário que também venceu a primeira rodada. Seu adversário teve ambas marcas em 4 das suas últimas 5 partidas, largou em vantagem em 6 dos seus últimos 7 jogos. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Na Noruega, temos a equipe do Molde jogando fora de casa. A equipe é a 4ª colocada na competição e vem de 4 vitórias seguidas no campeonato. Contra um adversário que sofreu gol nas suas últimas 4 partidas, teve mais de 2 gols em 8 das últimas 9, ambas marcam em 7 das últimas 8,
e largou em desvantagem em 6 dos seus últimos 7 jogos. Em confronto direto entre as equipes, o Molde venceu os últimos 5, tivemos mais de 2 gols nos últimos 5 e ambas marcam em 4 dos últimos 5. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, possível placar exato de 3-1 fora. Campeonato holandês, temos a equipe do PSV jogando em casa. A equipe vem de 6 vitórias seguidas, teve mais de 2 gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, ambas marcam em 80% dos seus últimos 10 jogos, largou em vantagem em 4 das suas últimas 5 partidas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, com possível placar exato de 3-0 casa. Pelo campeonato francês, temos a equipe do Olympique de Marseille jogando em casa. A equipe teve menos de 3 gols em 5 das suas últimas 6 partidas e largou em desvantagem em 5 dos seus últimos 7 jogos. Contra um adversário que vem de 5 vitórias seguidas, teve mais de 2 gols em 90% dos seus últimos 10 jogos e ambas marcam em 6 dos seus últimos 7 jogos. Em confronto frente a frente entre as equipes, o Marseille vem de 3 vitórias seguidas e não perde a 6 confrontos. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 casa. Newcastle e Aston Villa pela Premier League. A equipe do Newcastle vem de 3 vitórias seguidas, não perde há 11 jogos, teve mais de 2 gols em 5 das suas últimas 7 partidas e ambas marcam em 6 dos seus últimos 8 jogos. A equipe do Aston Villa não perde há 9 partidas, teve mais de 2 gols em 4 dos últimos 5 jogos, largou em vantagem em 4 das suas últimas 5 partidas e teve ambas marcam em 7 dos seus últimos 9 jogos. Meu palpite para este jogo é mais de 1 gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. Ajax jogando em casa pelo campeonato holandês, a equipe sofreu gol nas suas últimas 4 partidas, teve mais de 2 gols nos seus últimos 9 jogos, ambas marcam em 7 das suas últimas 9 partidas e largou em desvantagem em 5 dos seus últimos 6 jogos. Meu palpite para este jogo é casa para ganhar o primeiro tempo ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 4-0 casa. Pelo campeonato francês, temos a equipe do PSG jogando em casa contra a equipe do Lorient. A equipe do PSG largou em vantagem 90% dos seus últimos 10 jogos. Em confronto frente a frente entre as equipes, a equipe sofreu gol nos últimos 5 jogos, teve mais de 2 gols em 4 dos últimos 5 confrontos e ambas marcam nos últimos 5 confrontos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 1 gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Atlético Bilbao contra a equipe do Real Madrid. A equipe do Atlético Bilbao não vence há 4 jogos, sofreu gol nas últimas 3 partidas, largou em vantagem em 4 dos seus últimos 5 jogos. A equipe do Real Madrid teve mais de 2 gols em 5 das suas últimas 7 partidas, ambas marcam em 5 das suas últimas 7 partidas e largou em desvantagem em 5 dos seus últimos 6 jogos. Meu palpite para este jogo é fora, empate, anula ou mais de 1 gol e meio na partida, um possível placar exato de 3-1 fora. Campeonato português, temos a equipe do Sporting jogando em casa contra a equipe do Vizela, rodada 1. A equipe do Vizela sofreu gol nas suas últimas 5 partidas. Em confronto direto entre as equipes, o Sporting venceu os últimos 5, teve mais de 2 gols em 4 dos últimos 5 e o Sporting largou em vantagem em 4 dos seus últimos 5 jogos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer, ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 casa. Vamos ao último palpite do dia, Botafogo e Internacional. A equipe do Botafogo não perde há 15 jogos, contra o Internacional que sofreu gol nas suas últimas 4 partidas, teve mais de 2 gols e ambas marcam em 4 dos seus últimos 5 jogos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer, ou mais de 1 gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, desejo a todos um ótimo dia, que seja um sábado abençoado e de muita assertividade pra gente. Lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e nos ajude a chegar à nossa meta de 2.000 inscritos. Até a próxima.